O que acontece se não obedecer o GTA San Andreas? Juregão, não sei, vamos ver aqui nosso mano Gigatão. É dia de ver o que acontece se você não obedece o GTA San Andreas. Hoje é dia de quebrar a lógica do jogo, fazer exatamente o contrário do que o jogo manda. Ignorar quando o jogo mandar avançar, atacar NPCs importantes, ver o quão longe nós podemos ir desobedecendo as missões do game e o que acontece se tentar quebrar as missões. Isso que já é quase uma série do canal, galera. Desobedecendo os jogos. Nós já fizemos com vários jogos e o do GTA San Andreas eu já fiz a parte 1 há mais de um ano, que vocês gostaram muito na época. Eu vou deixar no card aí pra quem não assistiu, tá? Você pode inclusive assistir depois de terminar esse daqui, se você quiser. E aquele vídeo cobre todas as missões de Los Santos até a missão do Sabre Verde. E aqui nós vamos quebrar as missões da área rural e de San Fierro. E se você curte esse tipo de vídeo, galera, já chega estralando o like. Pessoal, não esquece do like porque ele me ajuda demais. Fechou? E bora quebrar as missões do GTA San Andreas. Bom, a primeira missão que eu vou fazer aqui, galera, obviamente é a primeira missão da área rural. Quando o Tempene manda você fotografar um cara que tá numa cabana protegido por alguns agentes e tal. A primeira coisa que eu resolvi tentar nessa missão, obviamente, foi ir direto pro local pra ver o que acontece, né? Porque teoricamente os agentes não deveriam te ver, os que estão protegendo ele. Os agentes só vão te atacar, ok, normal. E eu, obviamente, né, matei os agentes ali. Quando você mata os agentes, ele simplesmente pega o carro e sai correndo que nem um louco. Eu simplesmente explodi o carro. E olha só, se você explodiu o carro, imagino que vocês já sabem, a missão falha, né? Porque você não consegue tirar a foto dele. Na segunda vez eu resolvi fazer diferente, né? Eu simplesmente explodi o carro dele antes dele tentar sair. E ele, obviamente, sem carro, ele vai tentar fugir a pé. E ele simplesmente sai correndo perdido ali pelo Mount Chiliad. Aparentemente, a programação dele não é feita pra seguir um rumo e tal, né? Ele simplesmente sai correndo que nem um desesperado, tentando achar um lugar. E ele fica perdido, né? Ele não segue lugar nenhum e tal. Dá pra você tentar controlar o rumo dele, dando uns socos ali. Se ele for em direção às árvores, né? Lá tem um lugar bem alto que ele simplesmente cai e morre. Que foi o que aconteceu aqui na minha tentativa de jogatina. Caralho! Bem louco. Depois, então, eu fui pra missão... Se jogou e foda-se. Body Harvest, aquela missão que você tem que roubar a colheitadeira dos fazendeiros lá, uma das missões mais clássicas do game, né? Quando você chega lá, tem um ativador que você precisa pegar pra depois entrar na fazenda, certo? Eu, obviamente, tentei ir primeiro sem o ativador, e se você ir lá dessa forma, os fazendeiros não vão atacar o CJ, eles simplesmente fingem que o CJ não existe. Inclusive, eu saí explodindo todas as colheitadeiras lá pra ver se a missão falhava e tal, mas o jogo simplesmente não se importa. Como você não passou pelo ativador ainda, nada que você faz aqui tem consequência na missão. Fazer o que, né? Eu, inclusive, toquei o terror, explodi até um avião que tava passando, não perdoei, enfim. O avião simplesmente caiu e explodiu. Depois daqui, essa missão não tem muita coisa pra ver, né? Não tem nada pra testar. Você sabe que se você tentar qualquer coisa aqui, a missão simplesmente falha. E é isso. Depois, então, tem as missões da Catalina. E a gente vai ver elas todas juntas, tá, galera? A primeira missão da Catalina é a Tanker Commander, né? Aquela missão do caminhão e tal. E ela não tem muita coisa pra testar, pra ser sincero. Eu até tentei pensar em algumas coisas, mas não tem nada. A única coisa que eu tentei fazer ali que é meio diferente é quando a Catalina assalta os caras lá. Eu tentei, tipo, matar os NPC que fica ali dentro da loja de conveniência do posto. Mas olha só que curioso. O vidro é a prova de balas. É curioso isso porque a Catalina meio que tava assaltando os caras, né? Qualquer coisa que você fizer aqui, a missão simplesmente vai falhar. Se explodir o caminhão... Reage aí ao novo setup do Mago Jones atualizado 2025. É verdade. Link do vídeo abaixo. Mas eu já sei como é, cara. Eu já fui lá, já vi. Mas eu vou ver com vocês, vai que atualizou. Pode crer, depois a gente vê. A Catalina, etc. Não tem nada muito interessante. Depois, então, eu fui pra missão louca. É o quê? Eu vi o setup do mago, ficou bonitão. Ficou maneiro, né? Muito legal. Pô, tem um Charizard bolado lá. Saiu o trailer do Mortal Kombat 2 do filme. Ah, tu viu um ator lá que vai ser o Johnny Cage? Ficou maneirão. Esqueci o nome do ator. Eu não vi ainda. Preciso ver. Peraí que já a gente dá uma olhada aqui. 2 minutos e meio de trailer. O Liquor Store. Essa eu também não consegui pensar em nada pra quebrar a missão, pra ser sincero com vocês. Porque você assalta lá e simplesmente tem que matar os caras que estão nos quadriciclos. Então não tem muita coisa pra tentar. Depois tem essa missão que é bem curiosa, que é a Small Town Bank, né? Que é o banco da cidadezinha lá que a Catalina decide roubar. Essa é a missão onde você tem que controlar uns caras ali, né? Depois explodir uns caixas eletrônicos. Depois que você estoura os caixas eletrônicos, a Catalina meio que estoura a porta pra vocês escaparem, certo? Bom, a primeira coisa que eu resolvi tentar foi
clipar pra fora do banco antes da Catalina conseguir explodir a porta, né? E olha só que interessante, dá pra você clipar. E o mais curioso é que se você sair do banco antes de explodir a porta, os policiais não te atacam. Eles ficam ali perdidos, inclusive fica 2 policiais ali aguardando a sua saída. Olha só que interessante, mas eles não te atacam de jeito nenhum. Inclusive fica um helicóptero da polícia lá fora e ele não ataca você, ele só fica rodeando ali e tal. Eu então matei todo mundo, explodi o helicóptero e resolvi tentar abrir a porta de uma forma diferente, jogando uma bomba ali. E o que aconteceu foi que a explosão atingiu a Catalina lá dentro do banco. Olha só que tristeza. Depois então eu resolvi tentar uma coisa diferente. No final aparecem 2 policiais de moto pra você roubar a moto deles. E o que eu tentei fazer foi explodir as motos, o que é impossível, tá? As motos elas são a prova de balas, então você pode pegar uma minigun e mirar na moto que nada acontece. E outra curiosidade é que as motos estão presas no chão. Olha só. Isso acontece pelo seguinte, né, galera? É quando você estiver atirando nos policiais pra não quebrar a moto e não tornar a missão difícil e frustrante, né? Então eles acabam deixando a moto à prova de balas, o que é bem interessante. A moto simplesmente presa no lugar. No finalzinho da missão, só pra... Cara, tá pra nascer um jogo que vai ser tão reproduzido quanto esse, né, cara? Que loucura o GTA San Andreas, né, cara? Caralho, o quanto que esse jogo é grandioso não tá escrito, mano. Tá maluco, cara. O quanto que esse jogo é grandioso não tá escrito. Dar uma zoada, daí eu joguei a Catalina lá no meio da água, soltei a moto lá e tal, e ela ficou nadando, olha só que coisa doida. E ela vem e nada até a margem sem problemas, a Catalina é uma nadadora monstra. Depois então a clássica missão Are You Going to San Fierro? Uma das missões mais legais do game, que é aquela missão que você tem que queimar as plantações lá e tal. Bom, a primeira coisa que eu resolvi tentar foi jogar umas bombas na perua do The Truth, né? E olha só, quem é mais hardcore de GTA San Andreas já sabe dessa, mas a perua é a prova de explosões. E isso acontece pelo seguinte, galera. Você tem que explodir um helicóptero no final da missão e obviamente, ela é a prova de explosões pra ela não explodir quando o helicóptero cair no chão e a missão não ficar frustrante, né? Só que olha só, ela só é a prova de explosões. Se você tentar explodir ela atirando nela, ela explode e a missão falha. Muito louco. Eu então resolvi derrubar aquele helicóptero antes de queimar a plantação, né? Resolvi inverter as coisas e o helicóptero cai explodindo, só que se você fizer isso, ele vai atingir o The Truth e vai morrer, ou seja, você não pode explodir o helicóptero antes de queimar a plantação. E eu então resolvi queimar a plantação de um jeito diferente, explodindo tudo. E como algumas pessoas aqui do canal já sabem, é totalmente possível. Aliás, é muito mais eficiente explodir a plantação do que quebrar, é bem mais rápido. Eu então resolvi explodir o helicóptero em vez de ir pro marcador ali pra pegar a bazuca, né? E obviamente você pula um lado da missão se você explodiu o helicóptero antes, o que é bem interessante. Daí só pra dar uma zoada, eu catei a perua do The Truth e fiquei clipando entre o mapa, olha só que coisa doida. Depois então você já chega na missão de San Fierro e a primeira missão é Wear Flowers in Your Hair. Essa é aquela missão onde você conhece as pessoas de San Fierro e tal, né, os amigos do The Truth. E o que que acontece? Eu resolvi ir pro primeiro lugar onde você encontra o primeiro amigo do The Truth antes de entrar no carro. E a real é que eles não estão lá ainda, né? Eu tentei spawnar uns carros lá só pra ver se o carro aparece todo quebrado, mas a real é que não funciona muito. Os carros simplesmente desaparecem. A parte mais interessante mesmo é no final. O que que acontece? Vocês sabem que no final você pega o Zero, né? E ele tá lá controlando um helicóptero de controle remoto. Olha só que interessante. Eu fui tentar explodir o helicóptero de controle remoto e ele também é a prova de balas. E o mais legal é que ele tem uma física toda funcional. Se você sair atirando nele, ele meio que vai pra longe, só que ele volta como se o Zero estivesse controlando ele mesmo, o que é bem interessante. Eu achei bem louca a física desse helicóptero, ela é muito bem construída. Depois então tem aquela missão 555 with Tip. Eu confesso pra vocês que eu não consegui pensar em nada pra quebrar essa missão, né? Eu tentei entrar na frente do Valé, ele simplesmente desvia, né? E nada falha a missão. Tentei explodir o Valé em vez de matar ele da forma tradicional e a missão simplesmente falha. Depois eu fui pra missão Photo Opportunity. Essa daqui é aquela missão que você tem que ir lá em Angel Pine pra tirar foto do Local Syndicate, né? Que o Ryder aparece e tal. A única coisa que eu consegui pensar nessa missão foi simplesmente encher de carro ali, onde os personagens ficam saindo, pra você atrapalhar o caminho deles. E você tem que fazer isso antes de tirar foto, porque no momento que você tá tirando foto, você fica travado nessa tela da foto, então não tem muito o que fazer. E olha que interessante, o Ryder ficou preso ali um tempo, né? Meio perdido, tentando sair entre os carros e não conseguiu nada, né? O T-Bone deu uma bagunçada nos carros ali, ele conseguiu escapar. Enfim, depois eu tentei uma coisa um pouco mais hardcore, né? Simplesmente enchi de caminhão ali, que é pra ninguém conseguir andar em lugar nenhum. E a real é que a missão simplesmente travou. Por que que a missão travou? Porque o Ryder ficou preso lá, e se o Ryder não consegue sair ali, os outros personagens não vêm. Então a missão fica travada e você tem que carregar. Tentei fazer umas explosão, spawnar, né? Algum monte de veículo ali, pra explodir tudo.
O FPS foi embora. Pra ver se falhava e não falhou nada. Teve uma cena que o César tava meio ali de canto, né? Acredito que as explosões devem ter jogado ele pra lá, o que indica que eles não morrem, tá? Eles são invencíveis pra missão não ter problema. Bom, galera, daí tem as missões do Dizzy, né? As do Dizzy não tem nada muito interessante pra testar, galera. Tem a missão... Primeira vez que desbloqueei San Fierro foi mágico pra mim. É doido, né? Tipo no Vice City, cara. Quando você libera o outro lado do mapa, fala, uau! É só mais um pedacinho. Olha o tamanho desse mapa! Do Dizzy, que você vai ajudar ele lá com os serviços dele e tal, mas é só você ir em alguns pontos do mapa. Ali, honestamente, não tem muita coisa pra testar. E tem a do T-Bone Mendes, que é aquela que você tem que perseguir os 4 motoqueiros, também não tem nada interessante pra testar lá. A do Toreno tem uma curiosidade. Eu imagino que a maioria sabe, mas a missão do Torino é aquela que você tem que seguir umas instruções pra tentar encontrar a van que ele tá preso. Se você ir direto pro aeroporto, o sinal já bate, né, porque você já sabia onde ele tava, sem precisar passar pelos sinais, o que é bem interessante. Porém, você precisa passar pelo portão. Tem um ativador no portão pra você passar, que aí ativa o sinal da missão. E aí você pode encontrar ele lá. Eu testei essa missão algumas vezes e uma coisa bastante curiosa é que em cada momento ele tá em um ponto diferente do aeroporto. Tem hora que ele aparece lá na pista, tem hora que ele aparece lá do outro lado do aeroporto, cada hora ele aparece em um canto, isso é muito louco. Depois então eu parti pra missão Outrider, né? Essa também eu não consegui pensar em muitas formas de desobedecer ela ou tentar quebrar a missão. Na van em si eu não consegui pensar em nada. A única curiosidade é que se você tentar atingir o motorista pelo vídeo, ele não atinge, né? A van, ela não... Você não consegue matar só o motorista da van. Eu então resolvi teletransportar no começo da missão pra onde o carro aparece, só pra ver o carro teletransportando na hora que a ligação acaba, né? O carro simplesmente teletransporta. Daí na outra vez eu tentei spawnar um monte de caminhão ali pra ver como é que o carro ia spawnar no meio desse monte de caminhão e ele simplesmente aparece fingindo que não tem nenhum nada ali, que é muito doido. A próxima missão é a Ice Cold Killer, né? Aquela missão onde você tem que matar o Dizzy. Essa missão tem algumas curiosidades bem interessantes. Qual que é a ideia? Você tentar entrar na missão e fica aqueles 2 seguranças, né? E tem uma cutscene mostrando seguranças. Porém, se você matar esses seguranças antes de ativar a missão, ele pula a cutscene do segurança. E outra curiosidade, que todo mundo aqui do canal imagino que já saiba, se você explodir o carro do Dizzy, ele não consegue fugir de carro, né? Ele foge numa motinha depois do final da missão. Fora isso, não tem muito mais que tentar. Eu explodi a motinha dele. Curiosidade que a motinha dele é bastante resistente, hein? Tomou um monte de tiro de minigun e mesmo assim não explodiu. Olha que absurdo. E ele fica correndo, atirando pra cima, né? Se você estiver atrás dele, ele atira pra cima. Se você estiver na frente, ele atira em você. Depois a famosa Pier 69. Essa missão eu tentei passar ela sem a sniper, né? Simplesmente sair clipando lá, matando todos os NPCs de minigun. E toda a cutscene você é teletransportado lá de volta pra onde tem a sniper, né? Porque você é suposto a matar eles de sniper aqui. Aí no final você vai lá com o T-Bone, né? Pra matar o T-Bone. Matei o T-Bone normalmente, não tem muito o que tentar aqui. No final, pra matar o Ryder, o que eu fiz? Eu explodi a lancha do Ryder. E ele sem lancha, ele simplesmente sai nadando, né? E eu pensei que ele ia nadar, continuar nadando, ele simplesmente se teletransporta pra aquela ilha que fica lá e fica simplesmente aguardando o destino dele ali parado. Olha só que coisa doida. Eu simplesmente taquei ele na água, no soco, né? Só pra ver se ele ia nadar de novo e ele morreu quando caiu na água. Depois vem a missão Torino Last Flight. Essa é aquela missão que muita gente falha bastante porque ela é uma missão que você tem que ficar seguindo o helicóptero, tem que ter uma precisão muito boa no controle. Primeira coisa que eu tentei foi tentar teletransportar pra onde o helicóptero tá e simplesmente tacar a minigun nele. O helicóptero à prova de bala antes de decolar. Olha só. Depois... É doido, né? Porque pode fazer no clipe e tal. Caralho, no GTA V do Play 3 não tinha isso, né? Pra fazer os testes, procurar bug, mano, eu tinha que ficar rodando o mapa com o carrinho, roçando parede, procurando bagulho e gravando. Ah, encontrei mais um. Grava. Aí eu ia lá fazer online com os caras. Aí tinha uns que tinha no offline, mas não tinha no online. Pô, no clipe você pega, vai pra cima, vai pra baixo, faz o que quiser. É exatamente por isso que a Rockstar segura pro PC, mano. Pô, imagine GTA 6 já pro PC. Os caras destroem o jogo no primeiro dia, mano. Encontra todos os easter eggs, todos os segredos. Acaba com o jogo. O Jason vai virar o Thomas, o trem. Acaba com o jogo, o CJ. O CJ. Pô. Antes de tentar ativar a cutscene que vem, eu simplesmente spawnei um monte de caminhão pra ver se o helicóptero quebrava, acontecia alguma coisa, mas não. Ele simplesmente clipa através dos caminhões. E uma coisa curiosa é que o helicóptero simplesmente sai clipando através de tudo, sai atravessando parede, olha só. Aparentemente ele não tem colisão pras coisas do jogo e tal. Muita gente não sabe, mas dá pra matar aqueles NPCs que ficam na lateral do helicóptero e ele para de atirar em você.
Depois então eu fiquei seguindo o helicóptero, né, pra ver até onde que ele ia. E muita gente não sabe, mas ele pousa meio que numa fazendinha ali e tal, né, tipo como se fosse uma armadilha. Muita gente não vê isso aqui porque acaba conseguindo explodir o helicóptero antes dele chegar nessa fazendinha onde tem aqueles caras ali e tal. Depois o helicóptero vai embora e se você seguir vai ter um momento que ele simplesmente vai desaparecer e o jogo vai dizer que o Torino escapou. Pois a última missão de San Fierro, a missão de explodir o laboratório dos caras lá. A primeira coisa que eu tentei nessa missão foi simplesmente tacar o carro lá onde você tem que explodir ele logo de início e a real é que não acontece nada, né? Por quê? Você tem que primeiro matar os 2 NPCs que estão ali no portão pro portão abrir. A missão só avança depois disso. E não tem como ativar o carro sem seguir o rumo da missão. Por quê? Porque você tem que passar no ativador da porta ali pro último ativador da missão aparecer. Então não adianta nada levar o carro lá direto. Você passou no ativador, é só explodir o carro. Eu obviamente já sabia o que ia acontecer, mas tentei explodir os negócios com a minigun. Tentei explodir os tanques do laboratório ali com a minigun mesmo, mas não aconteceu nada. Eu então resolvi sair do laboratório clipando, né? E simplesmente fiquei esperando o tempo acabar, achando que não ia acontecer nada de diferente. Mas como vocês podem ver, tem um pontinho amarelo no mapa, o que quer dizer que eu não passei pelo ativador. E o que ia acontecer? Será que ia explodir o laboratório? Pra minha surpresa, quem explodiu foi o CJ. Olha que bugado. Caralho. O CJ explodiu, mano. Como que pode um negócio desse? Isso acontece porque, como o CJ não passou no ativador, o jogo entende que o CJ ainda tá dentro do local lá. E isso é muito curioso, porque o jogo não explode o laboratório, ele só explode o CJ, pra dar a impressão que o laboratório inteiro explodiu e o CJ morreu porque ficou dentro do laboratório. Então, se você sair de lá, você vai ver o CJ explodindo como se ele estivesse lá dentro. Bom, galera, como vocês podem ter percebido, né, faltou algumas missões de San Fierro, e essas missões que faltaram é porque elas estavam bugando no meu seletor de missões aqui, eu não sei o porquê. Na continuação desse vídeo eu faço elas e o vídeo ficou bem longo também, né? Se vocês querem continuação, manda nos comentários, tá? A continuação depende muito do feedback desse vídeo, se vocês vão gostar. Deixa o like se você gostou, os likes é que vão me dizer se vocês querem continuação ou não. E se vocês querem com outros jogos também, manda aí nos comentários, beleza? E é isso então, galera. Muito obrigado, sucesso, abraço e até mais. Tá aí, rapaziada. Ei, o nosso você querido... sabe... Pera aí, Giga. Cara, é legal esse vídeo dele, né? De ficar testando o jogo e tal. É legal porque pode acontecer coisas aleatórias, né? Isso é maneiro.